Olá, seja bem-vindo ao Conversa com Clélio Berti, sempre um convidado que eu trago que tem alguma coisa interessante para dizer. E hoje estamos aqui com o professor Denilson. Ele é mestre e doutor em linguística aplicada para o desenvolvimento de idiomas estrangeiros. Ele também é consultor de recursos humanos nas empresas e ele, quando a empresa investe nos seus colaboradores para desenvolvimento de uma língua, ele faz as avaliações e direciona esses profissionais para que tenham um rendimento espetacular no idioma. Seja bem-vindo, Denilson. Muito obrigado por você estar aqui nessa conversa para esclarecer, porque o aprendizado da língua estrangeira, qualquer que seja ela, para algumas pessoas é muito difícil. E para algumas pessoas, um número pequeno é fácil. Vamos trabalhar com as pessoas que têm dificuldades. Quais são os principais nós enfrentados por profissionais que procuram desenvolvimento num idioma estrangeiro? Olá, Beth. Muito obrigado pelo convite. Estou super contente de estar aqui para conversar com você um pouquinho sobre a minha área. Então, sobre os principais nós aí desses profissionais, eu diria que um deles é que ele precisa aprender para ontem. Muitas vezes as empresas fazem processos seletivos internos e eles falam assim: você quer ter um outro cargo, acima desse você precisa estar falando assim, assim de inglês. Então, ele sabe que não tem aquele nível, ele precisa aprender para ontem. Um outro nó grande é aquela coisa que eu acho que você já deve ter passado por isso também, de começar e parar. Então, a pessoa fala assim, eu já comecei em tal lugar, fiquei 6 meses, parei, aí comecei de novo, fiquei um ano, parei, parece que vou e não chego, paro, parece que enferruja, volta. Esse é um outro nó que eles encontram também. Por que esse pessoal tem esse... por que começa e para? O que leva a pessoa a parar? Eu acredito que o que leva ela a parar é que, às vezes, a motivação está vindo de fora, por exemplo, ela tem que fazer uma coisa e ela já não gosta muito, ou teve experiências anteriores ruins, ou às vezes a experiência que ela tem naquele momento de ter que se expor, porque você aprender um outro idioma mexe bastante com a sua identidade. Então, muitas vezes você não se sente confortável tendo que falar uma outra língua, produzir sons que você não consegue produzir direito. Então, você fica meio frustrado e daí você desanima de ir. E outras questões que é o que eu acho que tem a ver com determinação e motivação mesmo. E eu acho que o principal nó de muitas pessoas que estão buscando aprender um idioma ou se desenvolver no idioma, Bert, é a parte da fala. Muitos deles falam, quando eu leio, eu entendo bastante coisa, quando eu estou num call com colegas estrangeiros, eu entendo, mas a hora que eu vou falar, eu travo. Então, a parte da expressão oral, para muitas pessoas, é um nó aí grande que muitas delas lutam para vencer certos obstáculos que muitas vezes elas mesmas se impõem para destravar e começar a falar com mais fluência, com mais confiança, que afinal é muitas vezes disso que ela precisa para poder desempenhar o trabalho dela, falar com clientes e colegas estrangeiros. Esses nós aí, essa dificuldade de falar, tem a ver com autoestima, tem a ver com vergonha. Eu acho que tem a ver com vários aspectos. Por exemplo, quem é muito perfeccionista. Às vezes a pessoa ela quer só falar no momento que ela tem certeza que está tudo certinho. E no processo de aprendizagem, quando você começa, ninguém começa falando tudo certinho. Os erros fazem parte, mas ela, eu acho que se sente estranha ou falando assim, não, mas então eu não vou falar assim. Porque muitas vezes a pessoa quer falar de uma maneira bonita, legal, correta, da mesma forma que ela falaria em português. Mas no começo do processo, especialmente, não vai ser assim. Então, ela não consegue assumir, ou ela não se sente bem com o fato de que ela não vai estar
mostrando tudo como ela é. Então, muitas vezes ela acaba parando por causa disso. Muitas vezes porque ela tem vergonha de não estar falando as coisas direito ou não está produzindo sons que ela percebe que não são iguais de quem está ali por perto. Que mais que temos aqui os nós que atrapalham? Tem muitos outros fatores aí que interferem nesse processo de aprendizagem, que a gente sabe que é um processo complexo, que depende de muitos fatores, que muitas vezes não tem a ver com a língua em si, mas mais com a postura de quem está aprendendo. Então, como eu falei, a motivação é um fator super importante. Você está motivado a fazer, a realmente aprender, mas não só isso. Depois que você se motiva, você tem que ter o foco e a determinação e a disciplina para você fazer as coisas necessárias que vão permitir com que você aprenda e se desenvolva e continue aprendendo. Como qualquer coisa, sem foco, sem determinação, você não vai para frente. Então, eu acho que esse é um outro motivo também que eu não mencionei, porque as pessoas param. Começam motivados, é que nem academia, que nem yoga, que muita gente começa motivado, vai, eu quero, mas não consegue focar, não consegue ter a determinação de seguir em diante, porque dá trabalho. Você tem que se esforçar para conseguir atingir certos resultados. Então, tem muito a ver também com autossuperação, com autoestima. Você pensar, eu sou capaz. Porque muitas vezes as pessoas têm experiências traumáticas de que alguém tirou sarro, por exemplo, que ela falou alguma coisa errada, então ela traz isso e fala, nossa, eu não vou falar errado porque eu sou perfeccionista, ou eu não vou falar errado porque o que vão achar de mim? Vão achar que eu não tenho potencial, que eu não sou bom. Então isso meio que as trava. Então, você trabalhar isso e refletir se você teve algum trauma, se você fica muito chateado quando você comete algum erro na frente dos outros, isso pode ser uma pedra que te impede a caminhar melhor. Interessante que você falou que existem outros aspectos, né? Porque quando você me convidou inicialmente, eu pensei, eu vou dar dicas de como melhorar as 4 habilidades que a gente fala tecnicamente, né? Que são ler, escrever, ouvir e falar, ou dar dicas de como melhorar, ampliar a sua gramática ou o seu vocabulário. Mas na nossa conversa eu achei mais interessante essa proposta da gente focar nesses aspectos do autoconhecimento, como certas posturas que você tem sobre você mesmo, sobre a aprendizagem, sobre os outros, podem influenciar ou de maneira positiva ou de maneira negativa esse processo. Um outro aspecto também que a gente leva em conta nesse processo é controlar a ansiedade, porque muitas vezes a gente quer fazer 6 meses de aula e já sair falando fluente, daí quando você percebe que você não está conseguindo agir, falar ou escrever daquele jeito que você imaginou, você já desiste. Talvez pode ser até um outro fator, que a pessoa está ansiosa, não tem paciência de esperar, assimilar a gramática, o vocabulário, né? Lê aqui, escreve ali, ouve ali, já quer que tenha esse resultado rápido, e quando ela não vê que ela acaba desistindo ou se desestimulando, ficando menos motivada. Então, eu acho que se você trabalha a ansiedade, nesse quesito pode ser interessante. Ou ansiedade quando você efetivamente tem que falar, por exemplo. Então, você respirar profundamente, porque é uma coisa que é nervoso. Quando você vai entrar, por exemplo, numa reunião com pessoas em nível hierárquico acima do seu, e você não tem segurança, você tem segurança sobre o que você faz, mas você não tem segurança sobre o inglês ou o espanhol, a língua que for que você está falando, o coração bate mais forte. Quem nunca sentiu isso? Então, nesse momento, tem a ver com ansiedade, você fazer respirações lentas e profundas podem ajudar muito, porque muitas vezes você está preparado, você sabe, mas essa ansiedade, esse nervosismo, que em português já seria normal, fica potencializado por ser em língua estrangeira, então você respirar ajuda. Só fazendo uma brincadeira,
você fica ansioso duplamente. Fica ansioso em português e em inglês, se for o É, caso. então, piora. A ideia é você tentar não, né? E a gente sabe que a respiração, eu acho que ajuda muito nesses momentos, né, Bert? Ou seja, aí a percepção do indivíduo sobre ele mesmo e um certo controle, entre aspas, sobre as suas emoções, facilitam muito o desenvolvimento da língua. Facilitam, porque como você disse mesmo, o aprendizado da língua não são apenas esses aspectos formais, né, gramática, vocabulário, mas tem esses aspectos de identidade e de emoção envolvidas, sim. Então, eu acho que é bem interessante. E por haver esses aspectos também, eu acho que uma outra coisa que é interessante você tentar fazer é se identificar com a cultura e os falantes daquela língua. Então, você não precisa ser os Estados Unidos. Se você falar, eu odeio inglês porque os americanos são muito chatos. Mas tem muitos outros lugares, países, pessoas que falam inglês. Então, se você passa a gostar, se identificar com essa cultura, com esses falantes, assiste vídeo, vê eles falando, vai, viaja, você também se sente mais próximo desse idioma e, portanto, você acaba se desenvolvendo de maneira mais leve, sem aquela obrigação. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa que é agradável, que você sente que está agregando para sua cultura, para os seus relacionamentos. Então, esse aspecto também ajuda muito as pessoas a se desenvolverem, fica menos frio. Resumidamente, então, Bert, eu acho que implicitamente, eu não falei explicitamente, mas a autonomia é algo que é essencial nesse processo, ou seja, você tomar as rédeas desse seu desejo, dessa sua necessidade de aprender um idioma, e se motivar, e estar determinado, e ter foco e disciplina para fazer isso. Também não falei isso, mas é algo importante, a disciplina é essencial. Você ter o contato com o idioma mais frequentemente do que intensamente. Então, motivação, foco, disciplina, determinação. Não se culpar quando as coisas dão errado, né? Não agressividade, respirar quando você ficar nervoso, controlar essa ansiedade que é normal, que dá na gente, e procurar se identificar com os falantes e a cultura dessa língua que você está precisando aprender ou querendo aprender. Muito obrigado, professor Denilson. Obrigado, Beth, pelo convite. Achei ótimo. Então, agradeço a oportunidade de poder compartilhar essa experiência que eu tenho. Se você quiser entrar em contato comigo, meu e-mail é Deni Souza, então é DENI, Souza com S, SOUSA, @gmail.com. Até o nosso próximo encontro. Até, tchau, tchau.